vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei do Supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor.
Boa noite, meus amados irmãos e amadas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas agora nesta hora, nessa transmissão ao vivo da Igreja Presbiteriana de Catanduva, do estado de São Paulo, para todo o nosso Brasil, para todos os lugares desse planeta através da internet. Quero saudar de uma maneira muito especial aos membros da Igreja Presbiteriana de Catanduva, que estão conosco sintonizados nessa noite. Uma alegria, um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês de um tempo de comunhão, de um tempo de oração, de um tempo de meditação na palavra do Senhor. Enquanto nós estamos nesse período de enclausuramento por causa desta pandemia do coronavírus, nós podemos nos reunir de forma simultânea, usando aí as tecnologias da nossa época, um privilégio, uma bênção, uma oportunidade e um instrumento para a glória de Deus. E nós estamos usando esse instrumento 4 vezes por dia, de manhãzinha às 7 horas, às 9 da manhã, às 15 horas e também às 22 horas. Então, nós vamos agradecer a Deus porque hoje foi possível essa transmissão. Ontem não foi possível porque nós não tivemos espaço na internet, estava meio congestionada. Muitos pastores, amigos meus, também não tiveram espaço, não tiveram condições de conexão. Mas hoje foi possível. Eu entrei um pouquinho mais cedo, já coloquei aí alguns hinos do nosso inário, atendi já alguns irmãos. E na verdade foi só um, e eu quero saudar a todos com a graça e a paz e o amor do nosso Senhor. Eu peço, alguns irmãos aí estão colocando a paz do Senhor, pastor, cumprimentando. Os irmãos que não estão cumprimentando, dá para me perceber aqui na minha sala de vídeo, e eu quero cumprimentar a todos vocês em nome de Jesus. Nós vamos iniciar essa transmissão. Eu peço que você continue conosco até o final. Sua audiência é muito importante para nós. E nós gostaríamos que durante essa transmissão, se você sentir o desejo de você abrir uma sala de vídeo na sua página pessoal no Facebook, você vai potencializar a transmissão da palavra de Deus para os seus amigos e para os seus familiares. E o objetivo aqui realmente é levar a mensagem do Evangelho, é levar a mensagem do Senhor Jesus no máximo de pessoas possível. E por isso eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Nós vamos orar. Eu quero convidar você a elevar os seus pensamentos ao Senhor e nós vamos invocá-lo nesse momento de culto, de devocional, de reflexão da palavra de Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós te damos graças, nós te bendizemos o seu nome, porque tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és maravilhoso, tu és onipotente, onisciente, onipresente. Tu estás no controle de todas as coisas e nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Nós temos visto, ó Deus, o teu agir na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, ó Deus, no nosso país, no nosso planeta. Apesar dos pesares, ó Deus, embora encontramos, ó Deus, situações que não há solução na perspectiva humana, mas nós temos o privilégio de saber que nós podemos olhar para o alto e podemos buscar o Senhor. E em Ti nós podemos encontrar todo o auxílio, todo o socorro, todo o refúgio para a nossa alma, para a nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Quero cumprimentar, saudar aí os nossos amados irmãos, o Marcelo Aparecido, mais uma vez, boa noite, querido pastor Benones, graça e paz. Também o Daniel Antônio, graça e paz. Felipe Borges, Deus abençoe grandemente. Minha tia Vera Lúcia, o Neif a Paz, a Janete Sandrin, a Sônia Deuduque, os irmãos da IPB Costa Rica. Também nós queremos aproveitar para cumprimentar os irmãos. Hoje nós tivemos audiência da IPB de Inhumas mais cedo, e não deu aqui, eu só vi depois.
E alguns irmãos também que estiveram conosco e nós não tivemos condições de falar os seus nomes, porque eu não tive condição de ver durante aqui a transmissão e tal. É um pouquinho corrido, eu peço desculpa aos irmãos. Mas também o Jairo, Carla e Alice, Deus abençoe, obrigado pela audiência. Também nosso irmão Peterson Ferrarese, ele que falou aí, acabei de ouvir o hino 114, muito lindo, realmente, nós atendemos aí você. A Gilce Dias, nosso presbítero André Basile, o Claro Nunes, também a nossa irmã Sônia Delduque, a Fabi está aí. Não vou conseguir fazer a transmissão hoje, Fabi, mas vou estar organizando aqui um jeito de transmitir. Também a nossa irmã Valderes está assistindo a nossa transmissão. Nossa irmã Lucila, boa noite, pastor, boa noite, irmãos. Nossa irmã Adriana Silva e o César, boa noite. Minha tia Vera, esses deu muitas saudades do papai e mamãe, é verdade. Dá muita saudade esses hinos mesmo, do vovô Sebastião e da vovó Rosária. Também quero saudar aí, a irmã Nilciane Correia está assistindo conosco, está aqui conosco nessa transmissão. Nosso irmão Leonardo Faquim e família, nosso irmão presbítero José Medeiros, nossa irmã Silvia Martins, graça e paz, que nosso Senhor nos abençoe, amém. Cláudia Santos, boa noite, irmãos, boa noite, minha querida esposa, Deus abençoe. Agora aqui na nossa sala de vídeo, na minha página, eu quero saudar aqui os nossos amados irmãos, a Miriam Montosa, o reverendo Carlos Orlandi, que está nos Estados Unidos, Paulo Tonello, muito obrigado, Paulo, pela audiência. Também quero agradecer aqui Carlos César, de Rio Verde, também a Marlene Rosa, Deus abençoe Marlene, Rafael Vieira, obrigado Rafael, Jairo, Carla e Alice, já falei já. Obrigado aí, reverendo Carlos Orlandi, pela audiência, meu irmão, meu amigo, saudades, que Deus te abençoe aí na sua nova etapa da sua vida. Muito bem, o Felipe Borges está aí, eu e a Letícia estamos cultuando com vocês, amém, graça e paz a todos, boa noite. Meu tio Valtur Fernandes, Maria Isabel Barbosa, minha querida, Vânia Gonçalves, acabou de entrar agora, a Ivoneida Souza, o Evandro Fagundes, o Evandro, a Leide Mar Nunes, também o Leandro Paulo, a Adriana Goulart, Rogério Povinelli, boa noite a todos, boa noite Rogério, saudades aí de vocês. Também cumprimentamos a Rosa Maria Camilo Guerbas, Deus abençoe Rosa, em nome de Jesus. A Guilmar Pagiossi, oi Guilmar, que alegria ter você aqui com a gente. Solange Bená, Deus abençoe a todos. Nossa irmã Francine, boa noite irmãos. Joyce Mari, Deus abençoe Joyce. Aguinaldo Pereira da Silva, boa noite Aguinaldo, Deus abençoe você. Luiz Gustavo Brito, ô reverendo Luiz, Deus abençoe, querido irmão. Amados irmãos, muito obrigado. Nosso irmão Roberval Reis, que alegria Roberval. Você está morando aí em Santa Catarina ainda? Depois você coloca a cidade que você está. Jairo, já falei. Muito bem, irmãos, muito bom estarmos reunidos, sintonizados nessa noite, para juntos orarmos, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero, desde já, se você puder colocar aí o seu pedido de oração e a cidade que você está, isso nos auxilia bastante para orarmos pela sua cidade. Já tem alguns irmãos que eu já até decorei a cidade onde vocês estão morando, e nós estamos aqui fazendo o nosso papel pastoral de auxiliar a igreja, de conduzir a igreja, de interceder pela igreja, de apacentar o povo de Deus com a palavra do Senhor, com as orações, com os cânticos, momentos de muita comunhão, de muita alegria. Se você está sendo edificado, curta, coloque o joinha, ou então o coraçãozinho, e ore por nós também, para que nós consigamos aqui sempre termos a graça de Deus, a força de Deus, o revestimento do poder de Deus para trazer a palavra do Senhor a todos os nossos irmãos. O som está bom, os irmãos tá ouvindo bem, está audível, a imagem está boa, então vão me dando aí um feedback para que eu possa poder melhorar cada dia mais. Vou pegar uma outra lâmpada para auxiliar aqui na nossa transmissão. Estou aqui de casa, pastoreando a igreja, uma alegria, um privilégio poder contribuir com os irmãos e poder levar a mensagem do Senhor em nome de Jesus. Muito bem.
Coloquei uma luminária aqui, para ficar um pouquinho mais claro. Puxa, domingo, transpirei bastante, mas deu tudo certo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, que tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida. O Senhor tem amparado nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado em todos os momentos da nossa jornada. Louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero convidar vocês juntos, se você puder abrir aí a sua Bíblia, nós vamos ler um salmo ao nosso Deus, um salmo de louvor a Deus, de exaltação a Deus. Eu quero convidar você para lermos o salmo de número 100, é o hino de ingresso ao templo. Esse salmo, ele nos traz orientações de como nós devemos nos achegar para cultuarmos a Deus. Então, a palavra de Deus, eu até vou projetar aqui para os irmãos, para que os irmãos possam acompanhar comigo. Salmo de número 100, eu estarei aqui colocando para facilitar os irmãos seguir a leitura do texto. Hino de ingresso no templo, salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Amados irmãos, esse salmo, ele nos apresenta, então, uma série de orientações de como nós devemos nos achegar diante de Deus. A palavra do Senhor começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo, isso aqui é uma expressão de muita alegria. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo feliz, porque Jesus nos salvou. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele veio aqui para salvar o povo de Deus, o seu povo dos seus pecados. Então, o fato de nós sermos redimidos, regenerados, convertidos em novas pessoas, em novas criaturas, isso é um motivo maior de alegria. Então nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor. E a palavra aqui é para todas as terras. Nós devemos servir com alegria. Nesses dias que nós estamos separados do convívio coletivo e da comunhão comunitária, isso faz falta para a gente. E isso possa ser para nós um tempo que nós possamos, assim, tomar uma decisão de sempre oferecer a Deus, no culto coletivo, comunitário, no culto doméstico, no culto pessoal, um serviço de culto com alegria, em nome de Jesus. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças. Então, quando a gente entrar no templo, a casa de oração, que a gente possa entrar com ações de graças e não com murmuração, e não com o coração endurecido, pesado, amargurado, mas que nós possamos entrar com ações de graças, porque Deus é o nosso Pai, e nós somos povo de Deus, rebanho do seu pastoreio. Deus cuida de nós. E nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então aqui nós temos uma instrução para que nós possamos sempre, nos nossos cultos, nas nossas adorações coletivas, comunitárias, familiares ou individual, nós possamos sempre servir ao Senhor com alegria, com cântico, com ações de graças, com hinos de louvor e com muito júbilo, porque Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Eu quero aproveitar esse instante agora para saudar o Vini Almeida. Boa noite, Rev. Estão aí o Vinícius e a Larissa. Deus abençoe esse casal querido. Também a Heloísa Sena. Deus abençoe, Heloísa. Obrigado pela sua audiência. José Medeiros deu feedback. Áudio e a imagem está muito boa, pastor. Obrigado
José Medeiros, presbítero José Medeiros, toda a família reunida. E também nosso irmão Eusivan Taíde acabou de entrar aqui na nossa transmissão ao vivo. Muito bem. Leandro Paula, peço oração por nós aqui da cidade de Caçu. Ô, Leandro, vamos orar sim pela sua vida. Pastor Humberto Dotto acabou de entrar. Fábio Rinaldi Manzano, um abraço, meu querido Fábio Rinaldi. Também a Selma Bush, boa noite, pastor. Obrigado, Selma, pela sua sintonia, pela audiência sua aqui no nosso programa. Graça e paz, pastor. O Zivan Francine pede oração pelos governantes do nosso país, que Deus lhe dê sabedoria para enfrentar a crise que estamos vivendo. Amém e amém. Rafael Vieira acabou de entrar e também a Neulita Vieira acabaram de entrar. Obrigado, irmãos queridos, Rafael e Neulita, primos amados, em nome de Jesus. Nós vamos transmitir aqui agora, para matar a saudade, eu separei aqui, nós vamos transmitir para os irmãos um cântico pela Igreja Presbiteriana de Catanduva, isso mesmo, na página do YouTube. E eu quero pedir aqui a você que está conosco, eu quero pedir para você pedir para os seus amigos e familiares, eu vou publicar depois o link da nossa página no YouTube, para que você possa se inscrever e para que você possa curtir ali e também se inscrever e clicar naquele sininho para que você possa receber as nossas publicações. Nosso alvo é, a partir de amanhã, voltarmos com a apresentação online pelo YouTube. Lá no YouTube temos mais recursos e peço que você ore por nós para que nós consigamos fazer essas transmissões através do YouTube. E peço que você se inscreva. Nós devemos aumentar a quantidade de inscritos. Nós somos uma igreja de 96 anos e temos poucos inscritos. Mas também nós não fizemos uma divulgação assim e agora queremos divulgar e pedimos o apoio de vocês. Então, todos vocês que estão aí assistindo e quiserem, eu peço o apoio de vocês para curtir este canal da Igreja Presbiteriana de Catanduva em nosso YouTube, no YouTube, nosso canal no YouTube. Eu anotei aqui qual é o culto. Muito bem. Eu vou passar aqui um cântico congregacional que foi executado pela nossa igreja. Muito bem, muito bem. Olha só, já está no ponto aqui. Deixa eu melhorar aqui a imagem. Vamos lá. Bênção demais. Saudades desses momentos
mas em breve retornaremos. Em nome de Jesus. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos céus em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus.
Pode sentar. Sentaram aí, irmãos? Que bênção, que emoção, que maravilhoso a gente poder louvar ao Senhor. E de forma comunitária é algo tremendo, é algo muito marcante, muito edificante essa transmissão. Amém, amém. Como diz o Marcelo, lindo esse hino. A Sônia, a Fabi fazendo libras, muito bem. O Vini Almeida, só ele é merecedor de todo louvor. Amém. Paulo Caires, bom demais. Amém. Bom mesmo, Paulo. Muito obrigado pela sua sintonia. Deus traga de volta esses momentos maravilhosos. Amém. Lucila Fernandinho está com saudades do louvor. Nós estamos também. Nós estamos com muitas saudades. Mas nós estamos orando e cremos que em breve nós estaremos retomando os nossos cultos públicos. Mesmo que nós continuemos com os nossos irmãos mais velhos, idosos, com proteção e cuidado sobre eles, mas cremos que em breve Deus irá nos dar essa grande bênção de retomarmos os nossos cultos coletivos ali na Igreja Presbiteriana de Catanduva, no templo da igreja na rua Minas Gerais, número 400. Você de Catanduva é nosso convidado para nos conhecer, para conhecer ali a nossa forma de culto, a nossa forma de servir ao Senhor. Você é nosso convidado para participar com a gente também. E nós agradecemos a todos os irmãos que estão nesta transmissão. Quero cumprimentar aqui o Rafael Vieira, saudade de você, meu primo pastor. Ô Rafael, também confesso que estou com saudade de você, de sua família, de sua mãe, de seus irmãos, sua irmã, sua família toda, seu filhinho, sua família. Deus abençoe, Rafael, grandiosamente. Minha prima Neulita, saudade de você, meu primo, Deus te proteja sempre. Ô Neulita, você que está aí na capital de São Paulo, quando for para Cachoeira Alta, passa aqui em casa, está convidada para parar aqui em Catanduva. Irei recebê-la, sua família, muito feliz aqui para receber vocês. Também a Cleides Alves, obrigado Cleides pela sua presença. Reverendo Eudócio, prazer recebê-lo aqui nesta transmissão dessa noite. Estamos juntos, conectados, unidos em oração. Diego Palmieri, Deus abençoe Diego, obrigado pela sua sintonia conosco. Maria Isabel, obrigado Maria Isabel. Fran, evangelista, Deus abençoe Fran, Serginho, Sofia, família toda reunida aí. A Marta Neves, acabou de entrar também, Deus abençoe grandiosamente a todos vocês. Meus irmãos, se você tem algum pedido de oração pela nossa nação, pela nossa cidade, pela sua cidade, algum pedido especial, pelo seu trabalho, pelas suas finanças, não se intimide, coloque o seu pedido aí, para que nós possamos orar, interceder, todos juntos, pela sua vida e pela sua família. Tá bom? Agora nós vamos meditar na Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós começamos a reflexão desse capítulo no período da tarde, e nós fomos até o versículo 6. E agora nós vamos do versículo 7 até o versículo 15. Lembrando que esse texto foi escrito pelo apóstolo João. Foi o último evangelho que foi escrito. E o apóstolo João, ele procurou registrar de uma forma especial o evangelho de João, porque nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos chamados sinóticos, que têm muitas similaridades. E isso é muito bom, porque quando a gente encontra uma mesma história contada por pessoas diferentes, isto dá uma segurança de que aquele fato é verdadeiro. Então, o apóstolo João relatou alguns fatos que temos, alguns pontos semelhantes lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, só que, no entanto, o apóstolo João ele procurou mesmo, e graças a Deus por isso, porque ele foi movido pelo Espírito Santo para registrar fatos da vida de Jesus que os outros apóstolos, os outros evangelistas não registraram. Lembrando que dos 4 evangelhos, somente 2 são apóstolos, só Mateus e João. Marcos não é apóstolo,
e nem Lucas. Marcos, ele é uma pessoa que escreveu o primeiro evangelho. Ele foi aquele companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, é o famoso João Marcos, e ele escreveu o primeiro evangelho. Lucas, ele conheceu as histórias de Jesus por pesquisas históricas. Lucas não conviveu com Cristo em si, ele conviveu com Paulo e também com os outros apóstolos, mas ele chegou no cenário da fé já depois que Cristo já havia morrido, ressuscitado e já tinha sido assunto aos céus. E Lucas, ele é o único escritor da Bíblia que não é israelita de sangue, que não é um judeu de sangue. Lucas, ele é o único autor que não é judeu. E além dele ser historiador, ele era médico. Então, ele era um companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Agora, o apóstolo João, ele escreveu esse evangelho para responder uma questão de heresia que surgiu no finalzinho do primeiro século, chamado gnosticismo. Então, João vem escrever o evangelho, as cartas, e depois ele escreve o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Então, o apóstolo João, ele é extremamente usado por Deus, e ele é o último apóstolo a morrer. Então, ele escreveu no final do século, na década de 90 depois de Cristo. E quando ele escreveu, então, esse texto, ele narra um período que está na última semana de Jesus aqui na Terra. E ele registra fatos dessa última semana que os outros autores não registraram. Um exemplo é quando Jesus ele lava o pé dos discípulos, dos apóstolos. Somente João registrou esse episódio. E assim tem outros episódios que também foram narrados somente por João, o apóstolo, não João Batista. João Batista era o profeta, primo de Jesus, filho de Isabel e de Zacarias. João, o apóstolo, é irmão de Tiago, e ambos são filhos de Zebedeu, eram pescadores e foram chamados na mesma época que Pedro e André foram chamados para o apostolado. Então vamos lá, os primeiros 6 versículos. Jesus conforta os discípulos e apresenta uma verdade consoladora, mostrando que Jesus ele ia subir aos céus, ele ia cumprir a sua missão de morrer na cruz e iria ressuscitar, e ele iria para o céu, e lá no céu ele ia preparar moradas para aqueles que creem nele. Então esta aqui é uma palavra da vida eterna, da comunhão eterna com Cristo. E essa deve ser a meta principal do ser humano, porque às vezes nós preocupamos somente com a vida terrena, e a vida terrena passa. E uma das coisas maravilhosas nessa época do coronavírus é mostrar a nossa fragilidade, a nossa essa insuficiência e a nossa incapacidade diante de situações que nós enfrentamos, vamos enfrentar no futuro e já enfrentamos no passado, estamos enfrentando agora, que é essa questão da pandemia. Então Jesus ele fala: vocês sabem para onde vou. Então, vocês sabem o caminho para onde vou. Então Tomé falou: Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como que eu vou saber o caminho? Então Jesus respondeu de forma assim gloriosa, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, com essa palavra, nós terminamos na parte da tarde, e agora nós vamos inserir aí os versículos 7 até o 15. Diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Até aqui, irmãos. Nós vamos orar. Eu quero convidar você para orar comigo, pela palavra, pela exposição que nós vamos receber agora, de uma forma simples, de uma forma pastoral, mas é importante que nós possamos saber que Deus ele quer falar conosco. Deus ele deseja se revelar a nós, Deus deseja salvar o pecador, Deus deseja ter comunhão com o seu povo. E eu quero convidar você então para orar e peça para que Deus fale com você. Peça para que Deus ministre ao seu coração através desta palavra neste momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor amado, nós agora estamos diante de Ti, Senhor, e nós invocamos, ó Pai, a manifestação do Teu Espírito Santo na transmissão da Tua mensagem, Pai. Ó Deus, diante de Ti nós estamos, diante do Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o soberano Senhor. Ó Deus, e se nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, é porque o Senhor quer falar conosco, é que o Senhor quer, ó Deus, edificar nossas vidas, é que o Senhor quer, ó Pai, nos alimentar com a Tua palavra, é que o Senhor quer nos abençoar, ó Deus, com a palavra do Senhor, ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés, ó Deus, que é luz para os nossos caminhos. Ó meu Deus, em nome de Jesus, me usa, Pai, como instrumento nas Tuas mãos poderosas, e que o Senhor possa abrir, ó Pai, os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas do Senhor. Ó Deus, toca em nosso coração com Teu poder, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Ó Deus, converta a nossa vida, Pai, verdadeiramente ao Senhor, gere verdadeiro arrependimento, Pai. Que nós saiamos, ó Pai, dessa crise de pandemia, dessa crise econômica, Pai, dessa crise política, dessa crise, ó Deus, existencial, global. Ó Deus, que nós saiamos dessa crise renovados por Ti, aliançados com o Senhor. Ó Deus, em um concerto espiritual, Pai, e que nós possamos experimentar um grande e um poderoso avivamento da Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, faça isso, Deus, para a Tua glória, faça isso na vida de cada um de nós aqui, que nós tenhamos, ó Deus, um momento na Tua presença, e que nós possamos sentir o Teu Espírito Santo falando conosco. Fala, Senhor, os Teus servos ouvem. Fala, Senhor, nós ouvimos a Tua voz e nós queremos, ó Deus, praticar a Tua palavra, obedecer a Tua palavra, glorificar o Senhor em cada momento das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Meus amados, obrigado aí por esse tempo de audiência na nossa transmissão. Uma alegria podermos compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Senhor. E por inspirada significa que a Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia não tem nenhum erro, porque ela é a palavra inspirada de Deus, é a poderosa palavra de Deus. E por inspirada significa que a Bíblia, ela é infalível. Como eu já disse, ela é infalível, ela não tem falhas. E também, por ser inspirada, ela é imutável. A palavra de Deus, ela revela o caráter de Deus. Deus é imutável, a sua palavra, ela é imutável. A palavra de Deus também, além dela ser infalível, dela ser imutável, a palavra de Deus, ela é poderosa para sondar nossas mentes, nossos corações, para perscrutar os propósitos mais íntimos da nossa vida. A palavra de Deus. E nesse trabalho, a palavra de Deus, ela ensina,
ela repreende, ela corrige e ela educa. Por ensinar, ela ensina a fazer o que é certo. Por repreender, ela mostra quando a gente está fazendo o errado. Deixa o que é certo, e quando a gente começa a fazer o errado, a Bíblia repreende. Então ela mostra o errado e não fazer o errado. Por corrigir, a Bíblia ensina a gente a deixar de fazer o que é errado e voltar a fazer o que é certo. E por educar, a Bíblia nos ensina a permanecer fazendo o que é certo. Ou seja, sejamos educados pela palavra de Deus, fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Então o texto que nós lemos mostra Jesus aí fazendo, na verdade, uma constatação e dizendo assim: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí o apóstolo Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus, pasmo, ele fala para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Meus amados irmãos, Jesus aqui, ele está ensinando os seus discípulos a relação íntima que há no Deus vivo. Uma relação pessoal entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos versículos seguintes, no 16 em diante, ele vai falar do Espírito Santo. Aqui nesse texto, nós vemos Jesus falando da relação dele com o Pai, e ele como a revelação máxima de Deus, do próprio Deus. Isso mesmo está lá em Colossenses. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus. A Bíblia fala assim: ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Deus invisível é visto na pessoa do Filho. Lá em Hebreus capítulo 1, a palavra de Deus fala maravilhosamente clara, dizendo assim, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus é a expressão, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, Jesus ele fala para os seus discípulos sobre a importância deles conhecer não somente a Cristo, mas conhecer também o Pai. E entender que aquele que vê Cristo, aquele que vê Jesus, automaticamente é direcionado ao Pai, porque há uma relação em palavras e obras que identificam a unidade de Deus, do Deus soberano. Deus é o Deus trino, o Deus que Ele quer se revelar a nós. Mas para nós conhecermos o Pai, nós precisamos conhecer o Filho. E nós só vamos conhecer o Filho se nós experimentarmos o novo nascimento. E como que é o novo nascimento, pastor? O novo nascimento é aquela ação tanto de Deus quanto de nós. A ação de Deus, que Deus efetua em nós regeneração. Ou seja, Ele nos dá aquela vontade de buscar a Deus, de conhecer a Deus e de nos entregarmos a Deus. A gente fala assim, igual dia 18 de fevereiro de 95, eu falei, eu vou buscar a Deus hoje. Eu preciso de Deus. Então, quando eu tomei aquela decisão
de ir lá no cinema, que foi o culto de jovens, chamado Impacto Renascer, no dia 18 de fevereiro de 95, aquela resolução que eu tive no coração, ela já foi um resultado do toque do Espírito Santo regenerando o meu coração. Aí lá naquele culto, eu então ouvi o Evangelho, mesmo já nascido na igreja, meus pais, meus avós, meu bisavô, já sendo servo do Senhor. Mas eu conhecia a palavra de Deus. E tem muita gente que conhece a palavra de Deus. Tomé, Filipe, conhecia muito a palavra, porque andou com Jesus 3 anos e meio. Conhecia muito o poder. Viu Jesus ressuscitando Lázaro. Viu Jesus curando aquela mulher do fluxo de sangue. Viu Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Viu Jesus expulsando demônios e libertando vidas das prisões espirituais. Aqueles discípulos, eles viram muito do poder do Senhor. Mas eles não tinham essa compreensão da relação íntima e da necessidade de conhecermos tanto o Filho quanto o Pai. Então, quando Jesus ele fala, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus insiste com seus discípulos, no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele insiste, ele dá uma palavra de consolo, crede em Deus, mas crede também em mim. Aqui de novo ele traz o assunto à baila, e ele novamente fala para os seus discípulos, credes, não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, uma aplicação para nós nessa palavra é que nós precisamos crer. É preciso crer. É preciso acreditar. Como diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, uma meditação que nós fizemos ontem, se não me engano fizemos, estou até perdido com tantas devocionais que temos feito aqui, mas se não me engano foi hoje que eu fiz essa devocional na parte da manhã. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, sem fé não há salvação. Nós somos justificados não pelas obras, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o nome sobre o qual importa que sejamos salvos. Você quer ver esses textos? Eu vou começar com João capítulo 1. O profeta João Batista falando para os seus discípulos, os discípulos de João, que ele direcionou para Cristo. Olha só aqui, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, lá em Atos, capítulo 4, diz assim, versículo 12, olha só aqui, ó. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quer ver outro texto? Lá em 1 Timóteo, Paulo falando aqui para o jovem pastor Timóteo, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Diz aqui, ó. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmão, esteja certo, só há um mediador. Não tem outro meio de você chegar até Deus. E o apóstolo João reforça essa frase, essa verdade, lá na sua carta, na primeira carta de João, no capítulo 5, dizendo o seguinte, olha só no versículo de número 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então,
importante você olhar na palavra de Deus, porque não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por ser Cordeiro, o apóstolo João, citando uma palavra do profeta João Batista, relacionando com o ato do sacrifício do Antigo Testamento, que o povo de Deus, no ato de culto a Deus, eles ofereciam um cordeiro sem defeito, imolavam aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro era derramado e aspergido sobre o povo de Deus, e aquele ato, aquele sacrifício apontava para Jesus, que no futuro iria se encarnar, o Filho de Deus iria vir se encarnar, para dar a sua vida em resgate do seu povo, para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, um cordeiro perfeito, no Antigo Testamento, era imolado. Então, como não tem homem perfeito, o que Deus fez? Deus se fez homem. Olha que maravilha. O Criador se fez criatura. E isso é a demonstração maior do amor de Deus. Tanto é que no Evangelho de João, capítulo 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é interessante, meus amados irmãos, que Jesus Cristo é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Aquela ideia que muitos dizem que toda religião é boa e todo caminho leva a Deus, isso é uma balela. Isso é um engano, isso é um engodo maligno. Na verdade, não tem nenhuma religião que leva a Deus. Não é placa de igreja, não é pastor, não é o homem mortal. É o eterno Filho de Deus que se fez homem. Por isso que Paulo fala para Timóteo: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E por isso que João fala: aquele que tem um filho tem a vida. E por isso que Jesus responde aqui no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você conhece o texto, mas veja só, algumas pessoas que estão conosco aqui, olha só aqui, ó, eu sou o caminho, artigo definido singular. Não é é o caminho. Muito claro aqui, ó. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso aqui nos traz, amados irmãos, o entendimento de que a Bíblia, ela tem que ser interpretada de forma que respeita o seu contexto histórico, mas respeita também a sua regra gramatical. A Bíblia, se ela fala que é um verbo, é um verbo. Se ela fala que é um substantivo, é um substantivo. Se a Bíblia usa uma figura de linguagem, eu tenho que interpretar como figura de linguagem. Por isso que há muitos equívocos na interpretação da palavra de Deus, porque muitas pessoas não entendem, não tiveram acesso, e não vou dizer que nem todos são levianos, mas a interpretação da palavra de Deus, amados, o estudo da palavra de Deus, ele é algo muito sério. Por isso que os pregadores, os pastores, eles precisam se preparar e continuamente, é um estudo contínuo, é aquela educação continuada, constante. É aqui, ó, eu estou sempre com livros, eu citei um livro hoje que já li, estou lendo um outro livro, Exercita-te na Piedade, já estou matando um outro aqui, ó, educação, ensino e de crescimento. E se eu pegar os livros, então a gente está sempre estudando, e principalmente aqui, ó, Palavra de Deus. É muito importante, amados, entendermos que a Bíblia ela tem um contexto histórico, mas ela também tem um contexto gramatical. Então, ali na gramática, ali é um artigo definido singular. É o. Se fosse indefinido, era um, dando a ideia que tinha outro. Mas como é o, dá a ideia de exclusividade. E não tem como fugirmos disso, porque quem morreu e quem ressuscitou foi Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus se entregou, derramou o seu sangue para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, continuando aqui, amados irmãos, nós precisamos crer em Deus, e nós precisamos crer em Cristo Jesus, e nós precisamos crer nessa unidade orgânica de Deus. Deus, ele vive numa relação perfeita,
E a imagem de Deus em nós é significada e entendida justamente por causa do caráter triuno de Deus. Nós somos um ser, o homem é um ser social, comunitário. A solidão para nós é um problema. Às vezes tem pessoas que gostam de viver solitários, mas isso é uma exceção à regra. A regra é que nós gostamos de viver juntos, nós gostamos de viver em comunidade. O termo comunidade vem da palavra comum e comunhão, koinonia. E a palavra sociedade vem do termo social. O homem é um ser social. Por que o homem é um ser social? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser comunitário, ele vive numa comunidade de amor perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vive numa sociedade exemplar, onde há amor, onde há respeito, onde há verdade, unidade, humildade, santidade, os atributos gloriosos de Deus, as características gloriosas de Deus são manifestadas nas nossas vidas, os atributos comunicáveis. Essa questão do governo, o ser humano é um ser organizacional, o ser humano tem a capacidade de amar, porque Deus nos amou primeiro, nós podemos amar a Deus e amar uns aos outros. O ser humano é um ser criativo, inteligente, racional, porque Deus, ele é um ser criativo, ele é um ser moralmente inteligente, benigno. A gente vê a bondade de Deus e a graça de Deus manifesta na vida humana. A gente vê a malignidade por causa do pecado, mas a gente vê Deus agindo, por exemplo, a cura desse coronavírus. Eu tenho certeza que tem homens e mulheres sem dormir, procurando a cura dessa doença. Por mais que há homens e mulheres materialistas que querem ganhar dinheiro com as coisas, a gente vê homens e mulheres fazendo o contrário. Isso é característica de Deus. Embora mesmo sendo pecadores, o homem foi criado à imagem de Deus, e o pecado ele manchou a imagem de Deus em nós, ele não tirou a imagem de Deus em nós. E Cristo, ele veio para restaurar a imagem de Deus no homem. Não tem instituição que pode restaurar a imagem de Deus no homem. Não tem. Existem algumas sociedades, alguns clubes de serviço, algumas atividades filantrópicas, que por mais que elas sejam elevadas, elas não podem reformar o homem. Porque o homem não precisa de uma reforma, o homem precisa nascer de novo, o homem precisa arrepender dos seus pecados, o homem precisa crer em Jesus, o homem precisa ter o seu coração de pedra arrancado, ter a sua soberba, o seu orgulho, a sua autoconfiança retirada e ter um coração quebrantado, um coração humilde, um coração dependente. Por isso que Jesus disse que de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus se não nos tornarmos como crianças, porque criança tem um senso de dependência, um senso de quebrantamento, um senso de humildade que nós precisamos ter. Nós precisamos, para sermos cidadãos dos céus, nós precisamos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos rasgar o nosso coração e pedir a Deus, tira dentro de nós, Deus, esse coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração novo. Temos que ter essa compreensão, irmãos. E essa compreensão, ela advém da fé. Credes em Deus, crede também em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. E aí Jesus ele nos dá uma lição maravilhosa e ele fala o seguinte, e ele quer dizer aqui, ele enfatiza. No grego, no termo e também no hebraico, não tem superlativo. Aqui, então, quando Jesus, quando o autor está registrando o texto, a palavra de Jesus, ele quer enfatizar, ele quer trazer aqui um superlativo de alguma coisa, como às vezes nós temos no nosso português. Então Jesus ele fala em verdade, amém, amém, ele diz no grego, em verdade vos digo, que assim seja, eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Presta atenção, meu irmão, aquele que crê em Cristo, aquele que crê no Senhor, aquele que nasce de novo, Jesus ele dá uma promessa,
fará as mesmas obras que eu, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, lá em João capítulo 4, Jesus fala para aquela mulher samaritana, ele fala o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que experimenta a salvação, aquele que experimenta Jesus, porque Jesus é a vida, então salvação significa experimentar Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo, arrepender dos pecados, crer em Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo. Não é crer no pastor Benones, não é crer na igreja que nós somos pastores, não é placa de igreja, é Jesus Cristo. Eu enfatizo isso mais uma vez. Jesus promete: as mesmas obras fará, e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. E lá do Pai, o nosso eterno advogado, o nosso eterno representante, o nosso eterno redentor, estará ali intercedendo por nós. Nas nossas fraquezas, ele intercede para Deus nos dar forças. Nas armadilhas que Satanás coloca diante de nós, ele nos ensina a orar: não nos deixes cair em tentação. No momento da tentação, ele nos provê livramento. Ele nos dá a palavra de vida, ele nos dá sabedoria, ele nos dá dons espirituais, ele nos dá o fruto do Espírito, o caráter dele, ele nos dá. E nós devemos, amados, nessa palavra, nos consagrar a deixar estas águas, como diz aqui a palavra de Deus, do seu interior fluirão rios, no seu interior, esta água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero, em Cristo Jesus, ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é clichê, não é jargão, mas você quer isso também? Você quer ser, em Cristo Jesus, e ter essa água viva que faça de você uma fonte a jorrar para a vida eterna? Eu quero, em nome de Jesus. E eu espero que você queira também, para a glória do Senhor. Irmãos amados, finalizando o texto, no Evangelho de João, o texto que nós acabamos de ler, Jesus então fala 3 coisas importantes. Ele fala o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós oramos no nome de Jesus, não é no nome do pastor Benones, não é no nome de nenhuma outra pessoa, porque Jesus Cristo é o nosso mediador. Então, se você tem o hábito de orar no nome de outrem, por mais que tivesse te ensinou errado, porque é a palavra de Deus que mostra. Olha só, vou até mostrar aqui para você prestar atenção aqui. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então veja só, tem muitas pessoas ensinando a você pedir para outras pessoas. Como tem pessoas que, em vez de pedir para o Filho, pede para outras pessoas que já morreram. Meus irmãos, quem que morreu na cruz? Mas Jesus está na cruz? Ele está pregado numa cruz? Não está, não. Ele ressuscitou, ele está vivo. Se nós encontramos alguma imagem, alguma figura de Jesus, a gente vê que pessoas carregam essa imagem. O Cristo vivo, ele não é carregado, ele que carrega. Ele carrega você, carrega eu, carrega você, carrega a mim, carrega nós, carrega o universo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o nome que você tem que, em nome de quem você vai orar, é em nome de Jesus.
Tem até pessoas que falam assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso também não tem na Bíblia. A oração a gente faz ao Pai, no poder do Espírito, mas em nome de Jesus. O que Jesus ensinou na oração dominical? Pai nosso, que estás nos céus. A gente dirige a oração ao Pai. E no poder de quem? Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No poder do Espírito, mas em nome de Jesus. Aprenda isso. E comece a orar em nome de Jesus, a orar com fé em nome de Jesus. E a palavra de Deus faz uma promessa. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Depois, finalizando, ele fala, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só, gente. Essa resposta de Jesus positiva é de maneira que nós estamos assim, vivendo uma intimidade com Deus tão profunda, que nós sabemos orar segundo a vontade de Deus. Sabemos pedir segundo a vontade de Deus. Não é porque eu vou orar assim, falar, oh Deus, me dá um carro novo em nome de Jesus. Ele vai, Jesus, a Bíblia fala que Jesus mandou eu pedir no nome dele, ele vai me dar? Ah, Senhor, me dá um carro em nome de Jesus. Aí o carro não vem, eu falo, não, Jesus não tem poder não, Deus não tem poder não. Não é isso, irmãos. Nós temos que pedir em concordância com o coração do próprio Senhor Jesus. O que Ele quer nos dar? Ele quer nos dar mais do Espírito Santo. Ele fala, qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou que se lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe o pedirem? Peça mais do Espírito Santo. Peça mais do poder do Espírito Santo. Peça mais da armadura de Deus, do poder de Deus, da força de Deus. Peça a capacidade de perdoar, de amar, de servir. Isso tudo Deus quer fazer nas nossas vidas. Peça para Deus tirar o materialismo, o egoísmo, essa futilidade da vaidade da vida. Peça para Deus tirar isso. Peça para Deus te dar um coração quebrantado, um coração profundo nas coisas de Deus. Um coração que ama a Deus, um coração que ama o próximo. É nesse sentido. A relação aqui é essa. Não é para pedir nos nossos prazeres, para gastar nos nossos prazeres da terra, não. É para pedir de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o propósito eterno do Pai. E o propósito eterno do Pai é salvação de vidas. É glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. É manifestação do Evangelho de Cristo. É isso que o Senhor quer fazer, salvar vidas. E terminando, Jesus fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É fácil falar que amamos, mas Jesus ele colocou a obediência nos mandamentos dele, totalmente indexado nesse falar que nós amamos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora uma questão para você refletir. Uma perguntinha básica. Você tem falado que tem amor por Deus. Você tem falado que ama a Deus. Nas canções, nas orações. Você tem falado que ama o Senhor. Mas a prática sua está alinhada com esse sentimento de amar ao Senhor? Que na verdade não é nem um sentimento, é um mandamento, que Ele nos manda amá-lo sobre todas as coisas. Então a mensagem, eu quero concluir, Jesus ele fala para os seus discípulos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É um desafio para nós, meus irmãos, amarmos não só de boca, mas amarmos de coração e de mãos, e de prática. Colocarmos em prática a obediência aos mandamentos do Senhor. Aquele que acredita, obedece. Aquele que acredita, entrega-se. Aquele que tem fé, ele dá o primeiro passo. Tinha 2 homens que diziam ser cristãos.
E eles ouviram uma mensagem semelhante a essa. E eles eram plantadores de feijão. E ambos pediram oração pela igreja, para que a igreja orasse, para que eles pudessem plantar feijão. E eles oraram pedindo para que Deus mandasse chuva. Então, os dois foram para casa, o culto terminou à noite, foram para casa e dormiram. Aí um levantou e foi orar, pedindo para mandar chuva, para Deus mandar chuva, orar de novo. E o outro pegou a saca de feijão, colocou na matraca. Matraca é uma ferramenta, é uma plantadeira manual que é usado muito por pequenos sitiantes, pessoas que têm assim pequenas propriedades e plantam assim aquela cultura de subsistência familiar. Então lá em casa, quando eu era criança, eu cresci numa chácara pequena, lá em Cachoeira Alta, Goiás. Então a gente tinha, além de ter enxada, a gente capinava lá no meio das ruas de arroz, de milho, e a gente plantava também, plantava arroz, plantava milho. E então aquele irmão, um foi orar, o outro pegou a saca de feijão, pegou a matraca, trabalhou o dia inteiro, plantou toda a área que ele tinha separado para o plantio. No outro dia veio a chuva. Quem acreditou mesmo? Quem teve fé? Aquele que foi orar ou aquele que foi plantar a semente do feijão? É claro que foi aquele que foi plantar. Aquele que foi plantar, ele de fato acreditou. Se nós realmente cremos em Jesus e falamos que o amamos, nós vamos guardar os seus mandamentos. Irmãos amados, quero contar uma outra história. Lá na cidade, lá numa região do Canadá, onde tem as cataratas do Niágara. Eu estou contando essa história, eu não sei se isso é verídico, mas é uma ilustração e eu achei muito interessante. Daqueles homens que andam na corda bamba, eu sei que tem isso e já vi, tem até um filme acho que o título é Na Corda Bamba. Eu acho que é isso mesmo. Então, esse homem era um malabarista famoso e eles colocaram então por cima ali, na região da catarata do Niágara, colocou uma corda, um cabo de aço atravessando todinho aquele lugar. E aí ele perguntou, e aí veio a plateia comprar ingresso para assistir aquele espetáculo. E aí ele perguntou para a plateia: quem acredita que eu sou capaz de atravessar levando aqui este carrinho de mão? Aí todo mundo levantou a mão. Aí ele foi, atravessou. Aí chegou do outro lado lá, ele pegou o microfone de novo e falou assim: agora eu quero perguntar quem acredita que eu consigo voltar com o carrinho de mão e com uma pessoa dentro. Aí todo mundo levantou a mão. Aí ele falou assim: para vocês que levantaram a mão, que acredita, eu quero pedir para vocês virem aqui sentar nesse carrinho aqui e eu vou te levar, porque eu perguntei quem acreditava que eu era capaz de voltar com o carrinho e com alguém dentro do carrinho. Ninguém se disponibilizou para fazer aquele ato daquele espetáculo. Ninguém. Infelizmente, isso é uma verdade que às vezes a gente tem visto. Não em todos, mas a gente percebe que até nós mesmos corremos o risco de falar que amamos a Deus, mas estamos longe de guardar os seus mandamentos. Falamos que amamos a Deus, mas não temos visto essa fonte a jorrar dentro de nós. O meu objetivo aqui nesta noite é que Deus nos dê essa concordância, essa coerência de crer em Jesus, de crer no Pai, de crer no Espírito Santo, de ter intimidade com Ele, de praticar as obras que Ele praticou e obras maiores ainda, de nós podermos orar no Seu nome, de podermos ver os frutos dessa oração sendo realizados.
Lá no Salmo, a palavra de Deus fala assim: pede-me e te darei as nações por herança. Se não me engano, é o Salmo de número 2. Deixa eu só conferir aqui, porque às vezes eu fico assim meio... Eu erro também na questão da referência. Versículo 8, capítulo 2, Salmo 2, 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então a gente pedia ao Pai: Deus, dê a Jesus Cristo o Brasil. Dê para Jesus Cristo reinar em Catanduva. Ó Deus, dê a nossa cidade de Catanduva para o Senhor Jesus Cristo. Dê o nosso país para Jesus Cristo reinar. Dê, ó Deus, dê a nossa geração, Senhor. Eu te peço, dê para Cristo ser o Senhor, o Redentor, o Salvador. Essa oração em nome de Jesus. Essa oração, como ele disse: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Senhor, salva esta vida, se for a tua vontade. Senhor, restaura esta vida, se for a tua vontade. Senhor, sara esta vida, se for a tua vontade. Nós temos visto muito do agir de Deus por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós vamos, antes de orarmos, nós vamos ouvir uma canção maravilhosa que tem tudo a ver com a mensagem dessa noite. E eu quero que você medite nessa letra, e eu quero que você também lembre da palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Só um minutinho aqui, estou localizando. Só um segundinho, meus queridos, estou localizando aqui. Você que estava na minha playlist. Vamos lá? Localizei. Vamos para a nossa edificação espiritual. Ouça essa canção. Reúne a sua família aí. Nós vamos nos preparando para o final. Se você tem um pedido de oração, já coloque para nós orarmos por você. E eu quero convidar você a pensar na letra dessa canção. Heloísa Rosa. Jesus é o caminho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas
música bonita, que música linda. Louvado seja o Senhor Jesus. Amanhã eu vou continuar com esse capítulo, falando aqui, João 14, versículo 16 em diante. Eu quero parabenizar aqui José Medeiros, o presidente José Medeiros. Hoje ele está fazendo 32 anos que ele se entregou a Cristo Jesus, que ele experimentou o novo nascimento. Parabéns, meu presbítero, parabéns. Deus abençoe grandiosamente essa linda caminhada, que continue em nome de Jesus. Vini Almeida, Mateus 28:20, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem, Vinícius. Cida Marsola, obrigado pela audiência. Claudete, eu acredito, Jesus é o caminho, é verdade. Geni Dias está assistindo, obrigado, Geni. A Lucila, louvado seja Deus. Sônia Medeiros, Sônia Delduque, eu quero, é isso mesmo, Sônia, também quero que essa água flua, que essa fonte flua através da minha vida. Marlene, seja bem-vinda, Marlene Medeiros. Wesley Santos, obrigado pela sintonia, pela companhia, a todos vocês. Agora vamos aqui na minha página. Gabriel Damares, meu irmão Gabriel, doutor Gabriel, pastor Gabriel, seja bem-vindo. Deus abençoe você aí na sua faculdade de medicina. Deus guarde, sustente, conduza todos vocês. Vânia Corrade, obrigado, Vânia, seja bem-vinda. Muito bem. Marcos Antônio de Pádua, obrigado, Marcos, pela sua audiência. Célia Fernandes, oi Célia, que Deus abençoe sua vida. Está no Brasil ou está nos Estados Unidos? Deus abençoe Célia, abençoe o Rui, em nome de Jesus. Também a Giane G, obrigado Giane, a Cecília Nogueira, o Arthur Stifler, o Mário Fernando, oi Mário, obrigado pela sintonia. Boa noite, pastor, ore por todos nós. Quando vir aqui em Caçu, não esqueça de passar aqui na lanchonete. Abraço, tudo de melhor. Amém. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. Quando eu for aí, vou visitá-lo, sim. Ivoneida Souza entrou. Elimar Santos, Wesley Santos, Ciciane Camargo. Oi, Ciciane. Um abraço no Wilker, toda a família. Ivoneida, pastor, peço oração pela minha saúde e faculdade dos meus filhos. Amém. Muito bem. Valtur Fernandes novamente com a gente aqui. Muito bem, amados, nós vamos orar então, encerrando aqui a nossa devocional dessa noite. Uma bênção a gente poder ter esse tempo de comunhão, podermos falar com o nosso Deus, falar com o nosso Pai, podermos derramar diante dele as nossas necessidades. Uma bênção de Deus. Eu quero lembrar aqui o pedido que a nossa irmã Francine fez no início. Nós estaremos, Rafael Vieira, muito obrigado. Pastor, eu vou dormir, ora por mim. Tá bom, Rafael, vou estar orando sim. Muito bem. Josivan, obrigado, pastor, estou gostando, viu? Muito lindo. Obrigado, Josivan. Francine pediu oração. Leandro Paulo pediu oração por nós aqui da cidade de Caçu. Muito bem. Vamos estar orando sim. Maria Isabel, quero oração para o Rafael. Vamos orar pelo Rafael sim, Maria Isabel. Muito bem, gente. Vamos orar. E antes de orar, eu quero deixar aqui ao som, no fundo aqui, uma canção que nos inspira a essa comunhão com Deus. Essa canção nos inspira a descansar em Deus, a depender de Deus. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Tu que és todo-poderoso,
Tu que podes fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que o Senhor opera em nós. Ó Deus, aqui estamos como igreja do Senhor, na Tua presença. Ó Deus, como filhos adotados em Cristo Jesus, que fomos, ó Deus, lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, é nos méritos de Cristo, é no nome de Jesus que nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, nos liberta, Pai, de todos eles. Ó Deus, nos santifica, Pai. Ó Deus, nos dê uma disposição cada dia maior de buscar a Tua palavra, de alimentar as nossas mentes com os bons pensamentos provindos da palavra do Senhor. Deus amado, Deus querido, nos dê, ó Deus, revestimento do alto, para poder, ó Deus, anunciar Cristo Jesus, a tempo e a fora de tempo, aonde nós somos conhecidos, aonde nós não somos conhecidos. Ó Deus, nos reveste, ó Deus, de autoridade, Pai, de sabedoria, da unção do alto, Pai. Tira de nós toda timidez, toda vergonha, Pai, toda preguiça. Ó Deus amado, e derrama sobre nós, ó Deus, um avivamento espiritual, Pai. Nós precisamos desse avivamento espiritual. Aviva, Pai, a Tua igreja, a Igreja Presbiteriana de Catanduva, Deus, que cada membro, Pai, possa experimentar, ó Deus, um renovo espiritual, um revestimento do alto, ó Deus, um avivamento espiritual que vem do Senhor. Ó Deus amado, nós oramos, ó Deus, e te pedimos por salvação, salvação dos nossos familiares, salvação da nossa cidade. Ó Deus, dá, ó Deus, Catanduva para o Senhor Jesus Cristo. Dá, ó Deus, o nosso estado de São Paulo, o estado de Goiás, as cidades de cada pessoa que estão aqui representadas nessa transmissão. Dá o nosso país para o Senhor Jesus Cristo, perdoa o pecado da nossa nação, sara a nossa nação. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor dê, ó Deus, a América, Pai, a África, a Ásia, a Oceania, a Europa, para o Senhor Jesus Cristo, e promova nesse tempo, ó Deus, um avivamento, Pai, e milhões de vidas possam ser salvas e convertidas e regeneradas, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoe os nossos líderes, o presidente da República. Ó Deus, cubra ele de sabedoria, cubra ele, ó Deus, de poder, de coragem para tomar as decisões sérias e sábias que precisam ser tomadas, ó Deus. Levanta pessoas, ó Deus, para estar do lado dele, intercessores. Ó Deus, quebra esse poder do mal, Pai, que se levanta contra, ó Deus, a liderança dele, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Dê a ele sabedoria, dê a ele revestimento do alto, Pai. Ó Deus, domina o seu falar, o seu agir, e faça dele, ó Pai, um presidente segundo o teu coração, mas antes faça dele um homem segundo o teu coração. Abençoe os governadores, os senadores, os deputados, os ministros do Supremo, os desembargadores, os juízes, os promotores, os prefeitos, os vereadores, os secretários. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que pela mesma obra na vida do presidente eu peço nos nossos líderes. Ó Deus, faça dos nossos líderes segundo o teu coração. Converta o coração deles, ó Deus. Ó Deus, converta o maior traficante. Converta, Pai, o maior pistoleiro, o maior bandido. Converta, Pai, o maior pecador, ó Deus. Ó Deus, liberta, Pai, essa vida, Pai. Ó Deus amado, faça uma obra, Pai, de libertação. Ó Deus, o maior ateu, o maior agnóstico. Ó Deus, que ele seja um instrumento, Pai, de evangelização para a glória do teu nome. Ó Deus, quebra o poder do mal na nossa geração. Deus, nos proteja, Pai, nos proteja contra este coronavírus, nos proteja, Pai, contra esta crise econômica, proteja o trabalho dos teus filhos, o sustento dos teus filhos, a empresa dos teus filhos. Ó Deus, sustente e abençoe os teus servos, sustente, supra os teus filhos, em nome de Jesus. Oh meu Deus amado, em nome de Jesus, agora nós te pedimos, ó Deus, pelos médicos, Pai, pelos enfermeiros, pelos policiais, ó Deus, pedimos, ó Deus, pelos caminhoneiros, te pedimos, ó Deus, pelos funcionários, ó Deus, dos supermercados, frentistas, ó Deus amado, pelos idosos, pelas crianças, ó Deus, elimina essa pandemia, acaba com essa pandemia em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, tira o medo do nosso coração, o pânico, nos dá, ó Deus, uma bênção especial nessa noite, a bênção que cada um precisa
concede a cada um de nós, e a bênção que o Senhor tem para nós, derrama nesta hora. Nós queremos receber, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Olha só, nosso irmão Diácono Adriano Charles Adriano, meu amado irmão, obrigado pela sua audiência. Salomi, amém, graças a Deus, foi uma bênção. Margarete Grião, abençoada noite, pastor e família, muito bom. Luiz Anselmo Sampaio Cardoso, seja bem-vindo, já estamos quase saindo. Olha só aqui essa música. Amanhã eu vou ler esse salmo na primeira hora, 7 horas da manhã. E vou tocar essa música aqui. Salmo 84. A andorinha encontrou casa. O pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si. Eu encontrei os teus altares. Estar na presença de Deus é o melhor lugar para estarmos. Que alegria, que bênção ter aqui a sua audiência. Nós vamos receber a bênção apostólica. Estarei impetrando agora nesse momento. E logo depois nós vamos entoar o hino, o Amém Tríplice, comum ali na Igreja Presbiteriana de Catanduva. Já vou deixar aqui preparado para quando terminar a bênção apostólica, nós iremos entoar o Amém Tríplice do nosso inário presbiteriano. Deixa eu só separar aqui. Muito bem. Eu quero agradecer de coração Marcelo Aparecido, estamos em família, Marcelo Brito, Eliana Brito, Felipe Brito e Gabriela Brito. Deus abençoe. Quando tiver tudo liberado, vem fazer uma visita aqui em Catanduva. Quero convidar também aí todos os irmãos que estão assistindo. Nós estamos aqui em Catanduva, muito, muito felizes por essa igreja abençoada, esses irmãos abençoados. E Deus tem nos abençoado grandiosamente nesses anos. Esse é o 6º ano que nós estamos aqui no pastoreio desta igreja. Louvado seja o Senhor. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja proclamado nessa geração através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado por esse dia tão maravilhoso. Que o Senhor guarde, ó Deus, o sono, guarde a noite, guarde a vida deste irmão e desta irmã, de todos que estiveram conosco aqui. Que o Senhor venha guardá-los em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo seja derramado sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos, boa noite, bom descanso, que a paz do Senhor reine sobre sua vida. Até amanhãzinha, 7 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos aqui juntos. Boa noite.